Olá! Já pararam para pensar que aquele livro didático na mesa ou o software de ensino na tela são muito mais do que simples ferramentas? Pois é. Hoje a gente vai abrir a caixa preta desses objetos tão comuns para descobrir a vida secreta que eles escondem. E claro, para entender como é que eles, assim bem quietinhos, moldam o que se aprende. Essa pergunta parece até boba, né? A gente pega esses materiais, usa na sala de aula e muitas vezes nem pensa muito sobre isso. Mas e se eles não forem objetos tão passivos assim? E se, na verdade, eles tiverem uma agenda própria? Pensa só nessa imagem. E se, em vez de ser um simples depósito de informação, cada material didático fosse, na verdade, um mapa? Um mapa que foi cuidadosamente desenhado por alguém, com uma rota bem específica e um destino já traçado. Um destino que nos guia para uma certa forma de ver o mundo. É essa jornada que a gente vai desvendar agora. E olha, como em todo bom mapa, as primeiras pistas para a gente decifrar ele estão na legenda, nas palavras que a gente usa. A forma como a gente chama essas ferramentas diz muito sobre como as enxergamos e o que esperamos delas. Já foram chamados de tanta coisa? Recursos, mídias, auxiliares, dispositivos. E essa variedade toda não é por acaso, não. Cada termo desses carrega uma filosofia. Chamar algo de recurso ou auxiliar soa bem diferente de dispositivo, né? Cada nome desses revela uma crença sobre como o ensino acontece de verdade. Essa mudança de nome reflete uma mudança de perspectiva muito maior, uma coisa que especialistas como Martínez Bonafé descrevem muito bem. De um lado, a gente tem a visão técnica, mais antiga, onde os materiais são só ferramentas para deixar a aula mais fácil. Do outro, a visão crítica, mais moderna, que entende que esses materiais são como um prisma. Eles não só transmitem o conhecimento, eles o refratam, selecionando o que é considerado válido e como aquilo deve ser aprendido. Bom, se todos os materiais têm um ponto de vista, a próxima pergunta que surge é: de onde eles vêm? E acontece que a origem deles define a sua natureza e, muitas vezes, a sua agenda oculta. Basicamente, existem dois tipos. De um lado, os materiais que são, digamos, feitos na fábrica da educação, como livros didáticos pensados sob medida para o ensino. Do outro lado, a gente tem os materiais que são coletados do mundo lá fora, um filme, uma música, um artigo de jornal, e trazidos para dentro da sala de aula. Os primeiros têm uma intenção didática óbvia. Já os segundos precisam ser traduzidos, transformando um pedaço da cultura numa ferramenta de ensino. Mas olha, seja ele feito na fábrica ou coletado no mundo, nenhum material é neutro. Como o Chucho Torres aponta, eles são produtos políticos. E essa é uma ideia muito forte. Quer dizer que todo material filtra a realidade, apresenta uma versão específica do mundo e, fazendo isso, acaba nos socializando num certo modelo de sociedade. Agora, imagina pegar tudo isso que a gente discutiu, mapas, filtros, produtos políticos, e injetar uma força transformadora que mudou tudo. A chegada da tecnologia digital não foi só uma atualização, foi uma reescrita completa das regras do jogo. Não é só sobre colocar livros numa tela. De jeito nenhum. A lógica de como a informação é estruturada, acessada e consumida mudou radicalmente. A gente saiu de uma linha reta, como se fossem dominós caindo um atrás do outro, para uma rede super complexa e conectada. E as implicações disso para a educação são gigantescas. O primeiro conceito-chave aqui é o de hipertexto. A leitura deixou de ser uma rua de mão única. Agora, ela é uma teia, onde cada pessoa vira uma espécie de explorador, traçando o próprio caminho de uma ideia para outra através de links. Não se é mais só um leitor, agora se é um navegador. Aí vem a convergência de mídias. As fronteiras que existiam entre um livro, a TV e a internet simplesmente desabaram. Agora tudo mora no mesmo aparelho. Um vídeo no YouTube leva para um artigo na Wikipedia, que cita um livro que dá para comprar online e ouvir como audiolivro. Tudo isso em menos de 1 minuto. E isso nos leva à ubiquidade. O aprendizado não está mais preso na sala de aula. Com um aparelho no bolso, qualquer lugar, o ônibus, a fila do café, a sala de estar, pode virar um espaço de aprendizado, a qualquer hora. As paredes da escola, tanto as físicas quanto as de tempo, meio que caíram por terra. Tudo isso nos joga de cara com o nosso maior desafio, algo que o Zygmunt Bauman capturou perfeitamente. Devemos aprender a difícil arte de preparar as próximas gerações para viver em um mundo super saturado de informação.
O problema não é mais a falta de informação, é o excesso. Navegar nesse oceano de dados exige um novo tipo de alfabetização, a habilidade de filtrar, validar e conectar ideias de forma crítica. Então, como é que educadores e estudantes podem navegar nesse mundo supersaturado? A pesquisadora Edith Litwin nos dá um quadro fascinante, quase como se fossem 4 atos de uma peça de teatro para a gente entender a evolução da nossa relação com a tecnologia na educação. O que a Litwin argumenta é que a forma como se usa a tecnologia não é só uma escolha técnica, é um reflexo direto das nossas crenças mais profundas sobre o que é aprender. E ela mapeou 4 cenas que mostram bem essas crenças em ação. Vamos passar por essas cenas. Primeiro teve a cena da ajuda, onde a tecnologia era vista como um talismã, uma coisa mágica para manter o interesse. Depois a gente evoluiu para a cena otimista, celebrando a mídia como uma janela para o mundo real. A grande virada mesmo veio com a cena da produção, quando o foco mudou do consumo para a criação e os alunos se tornaram produtores. E finalmente a gente chega na cena problematizadora, a mais sofisticada. É aqui que se reconhece que a mídia e a escola têm lógicas diferentes, e o trabalho passa a ser ensinar como navegar de forma crítica nesse ecossistema tão complexo. E tudo isso nos leva a uma pergunta final. Nesse mundo de mapas políticos e regras digitais, qual é o nosso papel? Será que somos apenas usuários, seguindo os caminhos que traçaram para a gente? Ou será que somos arquitetos, desenhando ativamente as nossas próprias jornadas de aprendizagem? A resposta para isso define não só como usamos as ferramentas, mas o futuro da própria educação.